Olá pessoal, tudo bem? Novamente estamos em ambiente externo, aqui Torres, Rio Grande do Sul, Praia da Guarita. Nossa mensagem de hoje será focada para equívocos e erros espirituais. Logo após a vinheta daremos início ao assunto. Pois bem, meus amigos, em primeiro lugar nós precisamos separar o arroz do feijão. O arroz pequeno e branco, feijão grande e preto. O que eu quero dizer com isso? Equívocos e erros. Espiritualmente falando, equívoco é uma coisa, erro é outra. Verbalmente, socialmente falando, em muitos momentos, eu cometi um equívoco. É apenas uma forma bonitinha de dizer eu cometi um erro. Mas espiritualmente falando, não. É totalmente diferente. Equívoco, ele te traz um efeito colateral. Erros te traz outros efeitos colaterais. Equívoco é quando você, por ingenuidade, falta de conhecimento, ou porque você não interpretou de forma correta os ensinamentos, ou até mesmo você recebeu os ensinamentos errados. Quando aplica isto, você está cometendo um equívoco. Um equívoco, ele vai ter efeito colateral exclusivamente dentro do ato executado. Ele não estará enraizado com outros assuntos. Então vou aqui dar um exemplo. Digamos que você faça uma abertura de caminhos espirituais, ok? Quando você faça uma abertura de caminhos espirituais de forma equivocada, o que vai acontecer? Redução de forças espirituais ou até mesmo anulará as forças espirituais ou, em último caso, poderá ter o efeito contrário. Ou seja, ao invés de abrir os caminhos, fechar os caminhos. Isto é muito comum acontecer. Mas o equívoco, ele terá o efeito colateral exclusivamente no ato executado. No momento em que você repetir este ato de forma correta, o efeito colateral cessa ali mesmo. Mas lógico, se nada for feito, o efeito colateral dele permanece, porque você gerou uma ação espiritual através daquele ato, ok? Então, equívoco é quando você, de forma inocente, incompetente ou de forma lubridiada, você acaba fazendo algo de forma incorreta, ok? Anda Mambadu Gansaya. Sendo assim, um equívoco ele estará entrelaçado exclusivamente ao ato aplicado. Seus efeitos colaterais negativos ficam apenas vinculados ao procedimento executado. Como este exemplo que eu dei agora, abertura de caminhos financeiros. Cometeu um equívoco, efeito colateral negativo sobre a parte financeira e no momento em que fizer algo novamente para o setor financeiro de forma correta, este efeito colateral será totalmente neutralizado. Não irá influenciar em outros atos religiosos praticados por você ou a seu favor. Erro espiritual é o ato no qual você, de forma consciente, inclui, exclui ou altera materiais, formas de execução ou locais de finalização. Nós devemos entender que, em muitos casos, é possível sim mudar materiais, formas de execução e locais de finalização. Porém, é algo muitíssimo delicado de você fazer alterações. Uma alteração de forma proposital ou você terá redução de forças espirituais
terá resultado contrário, ou, se for de forma coerente e eficiente, terá a mesma força espiritual. Quando você faz algo diferente do que foi ensinado, do que manda aquela tradição, se você não tem o conhecimento necessário para isto, está cometendo um erro espiritual. E o erro espiritual, ele vem com a lei do universo castigando você com os próximos 3 atos executados, forças espirituais reduzidas ou neutralizadas. Exatamente. Totalmente diferente de um equívoco, um erro espiritual, ele vai te trazer consequências bem mais expressivas. O efeito colateral negativo estará no ato executado por você e a lei do universo vai te castigar com mais 3 punições nos próximos atos executados por você, independente do ato executado. Isto mesmo. Então, se você fizer um procedimento errado agora, você terá punição do universo. O universo vai conspirar desta forma, castigando você pelo seu erro, teimosia, ignorância, arrogância, prepotência. Chame da forma que quiser. Mas o universo irá conspirar com 3 castigos após este ato, independente da finalidade do ato em que você irá executar. Então nós temos aqui 3 castigos universais, beleza? Então, o próximo ato executado por você, sendo de forma correta, mesmo assim ele vai ter efeitos reduzidos ou anulados. Foi um castigo. O segundo ato executado por você, digamos que você execute ele de forma errada. Então, você tem aqui o segundo efeito colateral daquele primeiro erro e você terá mais 3 atos negativos de efeitos colaterais do erro executado agora. Então, partindo de agora, você tem 3 castigos universais. O grande problema de um erro espiritual é o castigo cumulativo. Exatamente. Então, você comete um erro hoje, você terá 3 passos de castigo. Mas se dentro desses 3 passos de castigo você cometer mais um erro, são mais 3. E isso pode se tornar uma montanha quase insuportável. Muitas vezes algumas pessoas têm que começar tudo do zero novamente, ou então acabam até mudando de culto religioso, de tamanha insignificância de resultados nos atos praticados por ela. É muitíssimo importante autopoliciamento para não cometer erros. Equívocos, efeitos colaterais são mais suaves. Erros, efeitos colaterais são severos. Isto é a lei universal, independente da prática religiosa a ser executada. Então, erro é algo grave, equívoco, algo suave. O problema do equívoco é que, geralmente, isto acaba se tornando parte da rotina daquela pessoa. Porque ela acha que está correto e dá continuidade. Aí então ela fica em sua trajetória religiosa tendo resultados menores do que poderia ter naturalmente. Sendo assim, sempre é importante buscar por mais conhecimento, buscar por mais informações, pensar, repensar, descobrir o significado daquilo que você está fazendo, de como você está fazendo. Um equívoco espiritual bem comum é o fanatismo. Existem 2 formas de fanatismo. O fanatismo radical, aonde a pessoa fala sobre a religiosidade com muita frequência e
o seu culto religioso é o único forte e verdadeiro, e existe o fanatismo inconsciente, aonde a pessoa dá créditos espirituais a tudo aquilo que acontece na vida dela, seja de positivo ou de negativo. Porém, o mais frequente é a parte negativa. Ah, estão me tocando. Ah, é olho grande. Ah, é inveja. Ah, estão me desejando o mal. Entenda, na vida de todo ser humano, independente da idade, raça, opção sexual, independente do conhecimento espiritual, atividade religiosa ou não, todo ser humano terá sim em sua vida fatos e acontecimentos derivados da espiritualidade, normal. Porém, a maioria dos fatos e acontecimentos que ocorrem em seu destino, em sua vida, são derivados de suas ações ou falta de atitude, de seus pensamentos, de sua postura e também de tudo aquilo que está ao seu redor. Dar créditos espirituais a tudo que acontece em sua vida é um equívoco. Mas nós não podemos esquecer jamais que nós temos, sim, a espiritualidade como uma das âncoras para a nossa existência. Porém, a espiritualidade não está influenciando 100% em nossos caminhos. Agora nós temos um erro espiritual que é bastante comum em iniciantes e até em intermediários, é achar que a sua vida amorosa e sexual é reflexo da espiritualidade. Não, não, não. A sua vida amorosa e sexual, ela jamais será reflexo da sua espiritualidade. Você pode ser um ateu, você pode ser um simpatizante, você pode ser um cliente assíduo, você pode ser um grande mestre. A sua vida amorosa e sexual, ela não é reflexo da sua vida espiritual. É muito comum as pessoas acharem isto, e é um erro. Reflexo da espiritualidade está na sua vida financeira e na sua saúde. Aí sim, quando nós temos práticas espirituais que estão sendo levadas adiante de forma equivocada, de forma errada, ou até mesmo quando a espiritualidade não está compatível com a sua pessoa, nós teremos reflexos iniciais na sua vida financeira. Então a vida financeira, quando ela começa a ficar instável, queda, instabilidade, você recupera um pouco e daqui a pouco de novo. Instabilidade, queda. Recupera mais um pouco, instabilidade, queda. E este é um reflexo de que a espiritualidade não está te trazendo um amparo necessário. Isso estamos falando, lógico, para aquelas pessoas que buscam uma ajuda espiritual ou estão dentro de um culto religioso, ok? E quando isto começa a ter uma continuidade, sem que haja algo para transformar esta realidade, começa a ser refletido também em sua saúde. Aí então a vida financeira vai ficar em instabilidade e a sua saúde também começará a dar alguns indícios, ok? Isto é sinal de que ou você está cometendo equívocos frequentes, erros, ou até mesmo de que o caminho espiritual em que você se encontra não é adequado para a sua personalidade. Porque sim, o caminho espiritual ele tem que ser harmonioso, ele tem que ser algo compatível com as suas características, sua personalidade, sua forma de viver, de pensar, agir, reagir. Então, vida amorosa e sexual jamais será reflexo da espiritualidade. Então, meus amigos, a sua vida amorosa e sexual não é reflexo de sua espiritualidade, de sua trajetória espiritual, da forma como você enxerga e interpreta a espiritualidade. Porém, quando existem problemas amorosos e sexuais, poderá ser sim de intervenções espirituais
influenciando sua vida amorosa e sexual. Ou seja, um ataque espiritual que está influenciando a sua vida amorosa e sexual. Cerca de 70% das pessoas que têm problemas no campo amoroso e sexual é derivado de interferências espirituais em sua vida. Interferências espirituais, elas não necessariamente são para o campo amoroso e sexual, porém, quando você está sofrendo um ataque espiritual, pode influenciar sim na sua vida amorosa e sexual. 70% das pessoas que têm problemas no campo amoroso e sexual são derivados de influências espirituais de terceiros em sua vida. Os outros 30% que possuem problemas amorosos e sexuais são derivados da própria pessoa. A sua personalidade, sua característica, o tipo de parceiro ideal que você idealiza. Muitas vezes a pessoa idealiza um parceiro fisicamente e mentalmente algo que não existe. Em muitos casos onde a pessoa não tem sorte no amor, é porque ela está buscando um ser humano que não existe ou está totalmente fora de sua realidade. Lógico, nós temos o direito de buscar alguém que julgamos ideal. Nós temos nossos gostos com o corpo, a estética, personalidade, com a rotina e os gostos daquela pessoa. Nós sempre estamos buscando alguém que seja o mais compatível possível com aquilo que julgamos ser o melhor para a nossa vida. Mas às vezes, as qualidades físicas, mentais, sociais, financeiras acabam montando quase que um Frankenstein, uma pessoa que não existe. E quando se depara com alguém que tem uma ou duas dessas qualidades de forma expressiva, a pessoa não avalia o restante e se joga de cabeça. E aí acaba tendo problemas, complicações, desilusões. Ok? Meus amigos, o recado de hoje é esse. Autopoliciamento é necessário com frequência. É algo que deve estar dentro da sua rotina espiritual desde o seu início até o final de sua vida. Independente de quem você é, independente de sua graduação dentro do culto, independente, mudando de culto ou não, é necessário o autopoliciamento frequente para que você não cometa equívocos e estes equívocos não façam parte de sua rotina, para que você não cometa erros e estes venham a se transformar numa bola de neve, para que você não cometa nenhuma injustiça com o seu culto religioso e com você mesmo, ok? Espero ter ajudado de alguma forma, agradeço a companhia de todos e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.